da dialética, ou seja, de que existe na história, né, existe uma racionalidade por trás da história. Essa racionalidade, ela é dialética, ela envolve um processo de superação dos momentos históricos por outros motivos, momentos históricos mais aprimorados, mais aperfeiçoados, né? E aí o Marx pega isso e usa na sua obra toda, né? Eu comentei um pouquinho semana passada que ele tem um livro onde isso é muito evidente, que não é o Capital, é um que chama Grundrisse, que é um livro que, na verdade, é um conjunto de anotações, alguns esboços para uma introdução da obra do Capital, mas que ele acaba não aproveitando. E aí, depois da morte do Marx, pegaram esse material todo e editaram, né, um livro de 700 páginas com uma obra do Marx que é mais assim, os andames que ele estava usando para construir a grande obra dele, né, que é o Capital. Só que no Capital, depois que ele construiu a obra, ele tira os andames, então a gente não enxerga essa parte mais da metodologia dialética hegeliana, né? Até a gente percebe que está ali, né? Mas não está explícito, usando os conceitos do Hegel e tal. E no Grundrisse tem textos lá que usam a terminologia hegeliana de Aufhebung, que é supra-assumir, né? Aí, ali é mais explícito. Mas o que o Marx faz, basicamente, é pegar essa metodologia, aplicar na história da Inglaterra do século XIX. Por que ele elege a Inglaterra? Porque é o continente onde a industrialização é mais avançada, a industrialização na Europa, né, a Revolução Industrial, começa praticamente 100 anos antes, né, na Inglaterra, em relação à Alemanha, né? Quer dizer, então a industrialização alemã ela só é forte principalmente depois de 1870, né? Mas é um pouco forte já a partir de 1850, né? A Inglaterra, desde 1750, já começa esse processo. Então, na Inglaterra, esse novo sistema que a industrialização está impondo, ele já está mais desenvolvido. Então, Marx acha que é muito interessante pegar essa metodologia hegeliana para mostrar qual que foi a lógica, então, do desenvolvimento histórico e econômico da Inglaterra, porque aí, você entendendo essa lógica, você vai, inclusive, conseguir prever o que vai acontecer na Alemanha e em outros países, né? E também vai poder analisar as contradições que o próprio modo de produção industrial capitalista cria e apontar para uma superação desse modo, né? E aí, então, o Marx vai escrever o Capital. Então, em vários pontos, ele não vai destoar em relação ao que o Hegel fala, né? Quando eu mostrei o Hegel para vocês, eu falei, o Hegel é um cara que ele não gosta do liberalismo econômico inglês, né? E ele acha que você deixar a condução do Estado na mão do liberalismo é você fomentar um caos e não a racionalidade, né? Que a racionalidade ela tem que se impor na forma de um Estado, né? Na forma do jeito que o Hegel concebia de um monarca, de alguém que encarna essa racionalidade e faz as coisas caminharem para um lugar melhor, né? Como no liberalismo não tem isso, quer dizer, a economia ela meio que se autodireciona, né? A famosa imagem da mão invisível, né? De um texto do Adam Smith que o Hegel já havia lido, né? Que é a Riqueza das Nações, e como ele aposta que o próprio a liberdade absoluta, caótica, ela vai se auto-organizar, né? Quer dizer, o próprio Hegel já critica isso, fala, olha, esse regime aí, infelizmente, o que ele está criando é uma elite, um grupo de pessoas muito ricas e uma grande maioria de miseráveis, né? E cada vez mais isso está acontecendo e não consegue se resolver esse problema, porque é um problema porque, para o Hegel, a natureza do ser humano exige que o ser humano seja livre. E um regime que vai colocando as pessoas na miséria é um regime que obriga as pessoas a se escravizarem, né? Seja recebendo salários muito baixos para poder trabalhar numa empresa, ou seja, até mesmo por não ter condições de ter liberdade, porque não tem o que comer, porque não tem o que ler, não sabe ler, não tem acesso à educação, né? Não ter acesso à saúde, né? Então eram problemas que já estavam, na verdade, inclusive no Hegel, só que no Marx vai ganhar uma nova roupagem, né? Principalmente porque o Hegel ele colocava as ideias, né? Aquilo que ele achava que era o espírito, que era Deus, o divino, coloca isso em primeiro lugar. E o Marx inverte o Hegel, ele fala que ele usa o Hegel de ponta cabeça.
porque ele vai colocar na base dessas transformações históricas que estão acontecendo o que ele vai chamar de infraestrutura, que são as condições da economia e logo acima disso da política, da economia política, então, né? Então, essa é a base do pensamento filosófico, digamos assim, do Marx, né? E aí ele vai ter algumas teses, né, que são conceitos, na verdade, que ele vai desenvolvendo de uma maneira muito parecida com o que o Hegel faz na lógica. O Hegel vai desenvolvendo categorias para pensar uma ontologia, né, uma base da realidade que para o Hegel é lógica, então ela é toda construída na base de categorias racionais, que a gente pode abstrair e criar um livro, uma lógica, que é um livro que explica as categorias que estão por baixo da realidade, fazendo a realidade funcionar, ser passível de ser entendida, né, inclusive, e ele vai criando categorias, e o Marx também vai criando categorias, só que são categorias não para explicar uma ontologia do mundo, né, da totalidade dos fenômenos que a gente é capaz de conhecer e entender, mas uma ontologia mais focada na questão da economia política e das relações sociais. Então, o Marx ele já atua naquilo que a gente poderia dizer que era o espírito hegeliano, só que o Marx não vai chamar isso de espírito, né, justamente porque ele foge dessas tendências mais espiritualistas, religiosas do Hegel. Ele acha essa palavra ruim, espírito, falar de espírito, então ele prefere falar de um motor da história, prefere falar de um materialismo dialético, né, em vez de falar de espírito, mas no fundo o que ele está descrevendo é o que o Hegel chamava de espírito, que é a sociedade humana. Ela é feita de uma coisa que as pessoas pensam, né? A Newton deve se lembrar do exemplo que a gente deu aqui do Hegel, quer dizer, eu estou falando coisas, vocês estão ouvindo, vocês estão entendendo, né? E o que é essa massa de pensamento que está surgindo da nossa interlocução, né? O Hegel vai chamar isso de espírito, né? E como esse espírito ele está acontecendo hoje, numa temporalidade precisa, né? 7h16 da noite, do dia 5 de outubro e tudo mais. Então, esse espírito ele é um fenômeno concreto, né? Concreto no sentido de que ele está acontecendo, não é concreto que a gente vê, porque é pensamento, né? Mas é concreto porque ele está acontecendo e ele tem uma história. Então, o espírito ele tem uma evolução histórica, que é justamente o que a fenomenologia apresenta de maneira mais abstrata, em termos de categorias, né? E o Marx vai dizer que esse espírito também, que ele não chama de espírito, ele chama do desenvolvimento da sociedade, vai ser exatamente a mesma coisa que o Hegel dizia, quer dizer, ele é a confluência dos pensamentos, só que ele está muito preocupado com os pensamentos que gravitam em torno das relações econômicas e políticas, né? Porque as relações econômicas e políticas também são pensamentos. Quando você se reúne com um empregador, você assina um contrato de trabalho, você está fazendo alguma coisa muito parecida com o que a gente está fazendo aqui, quer dizer, você estabelece funções, então o que você vai fazer, o que você vai ser responsável, quais são as qualidades que você tem que ter para desempenhar aquele trabalho, e em contrapartida o empregador vai te pagar um salário, vai te dar uma outra coisa em troca, né? Então, essas relações todas, elas são relações que a gente poderia chamar de relações espirituais, no sentido hegeliano, né? E o Marx está preocupado, então, com essas relações que ele vai chamar de relações econômicas, né? E também com as relações políticas, que não deixa de ser um outro ambiente da espiritualidade. Por quê? Porque a gente mora numa sociedade democrática, então existem regras aqui, a gente entrega o poder para um presidente, a gente entrega o poder para o legislativo, para o judiciário, a gente paga imposto, né? Então são convenções sociais também datadas de época, quer dizer, é um espírito de época. O capitalismo, para o Marx, ele vai ser o quê? Ele vai ser um espírito de época, de uma época onde as relações mais presentes, né, entre os seres humanos que estão vivendo nessa época são relações de trabalho e são relações políticas de uma sociedade tem um Estado eleito, né? Um Estado que ele é ocupado por pessoas que quem mora nesse Estado que elege para que dirija, né, os grandes rumos das coisas que vão acontecer, né? Então, basicamente, o pensamento do Marx não deixa de ser uma espécie de metafísica, né, de uma coisa de um pensamento filosófico, abstrato,
e é nesse sentido que a gente vê ele dentro da filosofia, quer dizer, ele criou uma metafísica, ele criou uma grade de categorias, ele criou alguma coisa que se aproxima do Hegel, pensa uma espécie de estado que é a materialização dos pensamentos, das cabeças, uma economia que também é essa materialização, né, desse espírito, né? E aí, o que a gente costuma ver em Marx, né? Principalmente na sociologia, a gente vai ver os conceitos, né? Então, os conceitos fundamentais, mais-valia, o que é mais-valia? O Marx percebe que nas relações de troca das mercadorias, né? A mercadoria, no fundo, ela vale aquilo que ela vale mesmo, né? O Marx, ele desmistifica a ideia de que você poderia produzir alguma coisa que vale R$10 e vender por 50. Tá? Ele vai mostrar por A mais B, e aí o estudo dele no Capital é bastante detalhado, assim, né, na filigrana do custo de produção das mercadorias, da indústria, quanto que você gasta com matéria-prima, quanto que você gasta com máquinas, quanto você gasta com aluguel, né? É uma coisa bem burocrática, assim, bem econômica mesmo, né? E por último, assim, mais importante de tudo, quanto você gasta com mão de obra, com trabalho, né? E aí o Marx vai dizer que o preço final da mercadoria é a soma de todas essas coisas. Mas se a soma de todas essas coisas é o preço da mercadoria, quer dizer, 50 de gasto é igual a 50 de receita. Então, o capitalismo não teria lucro. Esse é o grande problema. O capitalismo não teria lucro. Então, como que o burguês faz para ter lucro, né? Ele pega um dos valores que ele se utiliza, que é o salário, e que vale, por exemplo, R$100, né, naquele produto que ele produz, R$100 daquilo lá é mão de obra, é trabalho. E aí o que ele faz? Em vez dele pagar 100 para o trabalhador, ele paga 10. E aí os 90 que sobem, ele enfia no bolso e fala que é o lucro dele, né? Então a mais-valia é uma sobrevalorização, né, de algumas cifras econômicas que acabam levando a um resultado que é a dinâmica do capitalismo como uma exploração da força de trabalho, né? Agora, como ficaria muito tenso, digamos assim, você mandar uma sociedade onde as pessoas sabem que estão sendo abusadas, né, pelo empregador, aí o capitalismo tem uma série de artimanhas para esconder esse fato, né? O fato de que o trabalho vale 100, você paga 10. Como é que você esconde isso, né? Você faz desaparecer esse dinheiro, né? Você vai fazer ele aparecer como se ele fosse um valor da mercadoria em si, e não do trabalho, né? E aí isso o Marx vai chamar de fetichização da mercadoria. Então isso cria uma relação na sociedade em que o meu trabalho para construir um iPhone vale R$5.000, e eu acho que vale só o que eu recebo de salário, que é 1.500, né? Então é uma espécie de fetichização no sentido que é uma magia que faz desaparecer ou faz enganar o trabalhador achando que o trabalho dele vale menos do que efetivamente vale, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, essa ideologia sendo disseminada pela sociedade, ela vai acabar criando o que o Marx vai chamar de uma alienação de classe, né? Então a classe trabalhadora ela é alienada, ela é enganada, ela é ludibriada justamente para que ela não questione as relações contratuais, né? A maneira como o contrato capitalista é estabelecido. Por quê? Porque o contrato capitalista é um contrato de espoliação. Ele tira dinheiro do trabalhador. É assim que ele se alimenta, né? Então, o homem é reduzido basicamente como se fosse uma espécie de engrenagem, né, da indústria. Ele é uma pecinha da indústria que faz a indústria funcionar. E aí ele diz que o homem só suporta essa posição, no fundo, porque ele é obrigado a estar nesse lugar de alguém que é expropriado. E por que ele é obrigado? Porque o capitalismo desenvolve, né, um tipo de produção baseado em tecnologia, e não deixa, né, o trabalhador ter dinheiro suficiente para o próprio trabalhador construir uma fábrica, né? Então você nunca tem acesso àquilo que o Marx vai chamar dos meios de produção, você nunca vai ser o dono de uma fábrica, então você sempre vai ter que entrar numa relação com a fábrica que é de vender seu trabalho, sua força de trabalho, para receber um mínimo que seja para alimentar a tua família e tudo mais, né? Então, no fundo, Marx está pegando a estrutura do pensamento hegeliano e usando isso para
abrir, né, coisas invisíveis. Ah, que judiação. Obrigado, Matheus. Para esconder coisas que são invisíveis, né, se você não tiver uma análise profunda, né, filosófica, que consiga, então, entrar nessas categorias, né, que ficam escondidas se você não souber entrar nesse nível ontológico, né, nesse nível das essências de como funciona o capitalismo. Tá? Então, alguma passagem, assim, só para vocês verem mais ou menos como que o Marx vai trabalhar isso, né, ele vai dizer, né, a mercadoria ela é misteriosa. É, é, né? Por que ela é misteriosa? Porque a burguesia faz ela ser esse passe de mágica, né? Justamente porque ela simplesmente encobre as características sociais do próprio trabalho dos homens, ou seja, ela encobre o valor que o trabalho realmente tem, tá? Apresentando como características materiais, ou seja, características do iPhone, propriedades que estão inerentes aos produtos do trabalho. Quer dizer, o que acrescenta o valor ao iPhone é o trabalho que realiza a produção da mercadoria. Mas isso é ocultada, né? Então, ela é oculta, né? Portanto, a relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total. Então, ele fala que uma das artimanhas também para enganar o trabalhador é essa, é a divisão de trabalho, porque como eu só aperto um chip do iPhone, eu não sei que o iPhone inteiro é fruto do meu trabalho, porque eu faço só um pedacinho, né? Então, eu não consigo enxergar o trabalho total, que é justamente esse que vale muito mais, né? Vale 100 vezes mais do que eu recebo, né? E aí eu não sei fazer essa conta, né? Por quê? Porque eu só faço um pedacinho, eu nem sei quais são os outros pedacinhos da fábrica, eu não saberia calcular efetivamente quanto que é a contribuição que o meu trabalho dá para esse produto, né? Então, os produtos do trabalho, que são frutos do suor do trabalhador, tornam-se mercadoria paga esse valor, não tem o rosto do trabalhador no iPhone, né, dos trabalhadores que contribuíram para aquilo se tornar uma realidade. E aí se apresentam como propriedades perceptíveis da mercadoria, né? E justamente esconde as propriedades do trabalho, que ficam imperceptíveis aos sentidos, a não ser que a gente use uma metodologia dialética para fazer uma análise disso, né? E aí ele diz, né, chama isso fetichismo, né, que está sempre grudado aos produtos do trabalho quando são gerados como mercadorias. Então, essa magia, né, do capitalismo de fazer desaparecer essas coisas, né? Para frisar como isso é relevante assim para a análise do capitalismo, né? Ele vai dizer que não tem nada que tenha valor por si, nem mesmo ouro e prata, que a gente olha para o ouro e fala, não, o ouro tem um valor, né? E aí o que ele vai dizer? Olha, ouro e prata já saem das entranhas da terra como encarnação direta do trabalho humano. Quer dizer, se você não tivesse um mineiro, se você não tivesse alguém que garimpa, se você não tiver alguém que separa o ouro das impurezas, alguém que faz a joia, né? Enfim, mesmo que não tenha joia, que seja ouro puro, em pepita, tá, né? Quer dizer, tem que ter alguém que foi lá e garimpou isso, e buscou, e que vendeu isso no mercado. Quer dizer, tem todo um trabalho humano aí que é exatamente o que dá sustentação à sociedade de modos capitalistas, né? A existência de um trabalho coletivo, inclusive particionado, né? Especializado, onde tem um que produz ouro, tem um que produz leite, tem um que produz ovo, tem um que produz pão, tem um que produz roupa, tem um que. Né? Então, é um trabalho todo fracionado, mas que no fundo é o trabalho de uma sociedade inteira. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a riqueza das nações é a riqueza do seu povo. E, no fundo, ele não está inventando isso, porque isso já está no Adam Smith. Né? O Adam Smith, quando ele estuda a riqueza das nações, ele vai dizer isso, que a riqueza das nações é o povo. Então, você tem um povo qualificado, trabalhador e bastante instruído e tal, esse país vai ser muito mais rico do que um outro povo que tem uma população ignorante, uma população que não foi treinada, que não teve acesso à riqueza, né? Então, percebam que isso já está em autores, inclusive, anteriores a Marx, né? Mas o que ele dá muita ênfase são nesses mecanismos que o capitalismo usa para esconder essa verdade, né? De que, no fundo, quem gera valor numa sociedade onde uma coletividade se pauta pelas trocas de mercadorias, né?
no fundo, quem dá isso é o próprio trabalho, né? Então, ele vai entrar em detalhes, assim, né? Esse processo DMD, o que é DMD? É dinheiro que vira mercadoria, que vira dinheiro, né? Ele vai dizer, nesse processo DMD, a subtração do M menos D é sempre zero. Não tem um plus aí que aparece cada DM que surge, né? O processo de circulação é sempre zero. Então, se é sempre zero, de onde que vem o lucro? Né? Ele fala, porque ali no M, onde está escrito mercadoria, é a mercadoria junto com o trabalho. Então, por que vai dar lucro? É porque o D vai ser maior do que o trabalhador ganha, mas não vai ser maior do que o empresário ganha junto com o trabalhador. Só que o empresário vai pegar a parte do trabalhador e vai enfiar no bolso dele, né? Então, essas são as questões que o Marx está discutindo por intermédio desse amplo estudo, né, aí que ele está fazendo a respeito das relações, quem que possui o dinheiro, quem que possui os meios de produção, por que isso nunca muda, né? Essa é basicamente as questões fundamentais que o Marx vai colocar, tá? Esse desenvolvimento de uma grande obra que vai estudar essa história do desenvolvimento do capitalismo como um processo dialético evolutivo. Pois bem, nos livros 2 e 3 do Capital, o que vai acontecer? O Marx vai perceber que se o DM, esse ciclo, né, de circulação do capital, é um ciclo que vai se repetindo, tem um mês, o segundo mês, terceiro mês. Se no primeiro mês os capitalistas estão tirando dinheiro da mão dos trabalhadores, o que está acontecendo? Né? O dinheiro em circulação está diminuindo. E aí, no outro mês, diminui mais e concentra mais na mão do capitalista. Pois bem, qual que é o problema disso? O problema disso é que o capitalista não é o cara que gasta, não é o cara que compra. Tá? Então, como ele é um entesourador, como ele guarda o dinheiro para daqui a pouco ele poder aparecer na Forbes lá e dizer que ele tem 3 bilhões e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Ele tirou 3 bilhões de reais do Brasil, enfiou no bolso dele num banco lá na Suíça. E quando você tira o dinheiro da circulação, o que acontece? Aí as pessoas não têm mais dinheiro para comprar. Então não tem quem vai pagar o iPhone. A população vai empobrecendo, né? Quanto mais o capitalismo avança, mais a população vai empobrecendo e chega uma hora que não tem mais ninguém para comprar iPhone, daqui a pouco não tem mais ninguém para comprar carne, e daqui a pouco não tem ninguém mais para comprar pão, entendeu? Porque você vai tirar o dinheiro todo da circulação numa projeção ideal, assim, levada ao infinito, o que o capitalismo faz, ele tiraria o dinheiro inteiro de um país, suprimiria esse dinheiro. Só que, evidentemente, quando as pessoas não tiverem dinheiro, como ninguém vai comprar pão, o que vai acontecer? A padaria vai quebrar, a fábrica de iPhone vai quebrar, a fábrica de automóvel vai quebrar. As que começam a quebrar primeiras são as das coisas mais caras, né? Então, vocês viram nos últimos anos a quantidade de montadora que saiu do Brasil, a GM fechou fábrica e tal. Os bens de consumo mais caros são os que quebram primeiro. Mas se continuar no ciclo de entesouramento do dinheiro pelos capitalistas, pelos ricos, né? Sempre isso, né, Matheus? Se continuar esse negócio, daqui a pouco vai quebrar a fábrica de bicicleta e daqui a pouco vai quebrar o pecuarista, porque ninguém mais vai comer carne. Carne já está sobrando também no mercado. Ontem aprenderam uma lote de carne toda estragada lá, porque passou o prazo e não conseguiram vender. Então, carne já tá sobrando, né? O que o pecuarista tem que fazer? Tem que baixar o preço, mas não dá também. Justamente, né? Teve fila para pegar, e agora já está uma outra situação, quer dizer, o preço da carne está baixando muito. Por quê? Porque ninguém está tendo dinheiro para comprar, então tem que baixar o preço também, porque senão ninguém compra. Vejam que isso é muito complicado, é quase que assim, o que surgiu antes, o ovo ou a galinha, né? O capitalismo ele tem esse problema. Quando você entra num processo de crise, de recessão, é muito difícil reverter. Então, o que o Marx faz? Né? Ele mostra no livro 2 e 3 que essa é uma tendência do capitalismo, as crises econômicas. Tá? E vê que o Marx, inclusive, ele morreu antes das grandes crises que teve, né?
século XX teve uma grande crise em 1929, né, que foi uma quebradeira no planeta inteiro, né, a economia inteira quebrando, inclusive aqui no Brasil, e teve uma crise violentíssima também na década de 70. Então, ciclicamente, o capitalismo vai passar por crises. Aí o que o Marx percebe? Que para não passar por as crises, o que a burguesia faz? A burguesia, ela toma conta do Estado, ela elege burgueses para criar representação tanto legislativa quanto executiva, né? Para que a própria burguesia faça as leis. Para que a própria burguesia faça as leis. Então, vocês veem agora que acabaram de aprovar uma lei de marco temporal. Quem que aprovou esse negócio? É a burguesia que quer invadir terra de índio, entendeu? Eles são o Congresso Nacional. Eles tomaram conta do Congresso Nacional. Por que tomaram, né? Porque para ser eleito você tem que ter dinheiro para fazer campanha, você tem que ter cabo eleitoral, você tem que imprimir papelzinho lá para divulgar a tua campanha, enfim, é um ovo e a galinha, entendeu? Que nunca sai daquilo, né? E a burguesia, então, se mantém no Estado. E aí, quando ela se mantém no Estado, o que ela faz? Ela toma medidas de Estado, que são medidas que vão garantir a preservação do capitalismo. Então, quando o Temer, por exemplo, cria uma carteira verde e amarela, lá, da isenção para setores que mais empregam, né? A carteira verde e amarela foi do Bolsonaro. Dinheiro chama dinheiro, né? Mas o problema é que quando vai acumulando na mão de um, o outro vai perdendo, e se perder num nível muito crítico, a economia trava. Olha que maluquice. O capitalista, ele tem que roubar dinheiro do empregado, mas ele não pode roubar tanto a ponto de quebrar o próprio sistema, porque aí o sistema não gira mais. E aí ele acaba se suicidando, assim, né? É uma coisa maluca. Então ele tem que administrar esse negócio. Agora, uma das maneiras que ele tem que administrar, de vez em quando, ele abrir mão de lucro, abrir mão de alguma coisa e tal, para que a economia volte a circular, tá? A outra maneira dele fazer isso, o que é? É ele colocar um governo que trabalhe como